Olá, seus capitalistas malvadões! Tudo tranquilo com vocês? Gabriel Pelissaro na área e olha só, né? Quem diria? Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos. Democrata ganha na Pensilvânia e derrota Trump e diz que será presidente de todos os americanos. É o papinho de sempre. Como a gente já falou aí, acho que há uma semana atrás, 2022 é logo ali, então a gente vê essa tendência no mundo todo, certo? Teve Chile, teve Argentina, agora Estados Unidos, a esquerda ela vem ganhando espaço, então é algo para você ficar de olho, porque temos eleições em 2022 aqui no Brasil e nós podemos ver a volta de um governo mais de esquerda, tá? A gente nunca viu um governo realmente liberal, de direita aqui no Brasil, mas pode voltar um governo um pouco mais de esquerda e causar aí mais desgraça, né? Vamos colocar assim. Por quê? Aumentando o juro, você tem toda uma consequência desse aumento de juro, endividamento está altíssimo no Brasil, então é aquela história que eu falei para vocês, da corda no pescoço dos bancos centrais, não só dos bancos centrais brasileiros, mas dos bancos centrais mundiais. Então nesse momento é primordial corte de gastos e tudo mais, e a gente vê tudo indo na contramão. E aí a conta sempre chega. Então nós podemos sim, por conta do aumento do endividamento, por conta da fragilidade econômica, vem inflação muito em breve, vê o seu dinheiro aos poucos se depreciando cada vez mais. Se você vê o IGPM esse ano, tava o quê? 20%, né? E a galera parece que tá agindo como se estivesse tudo bem, com inflação de 2%. É uma maluquice. Cedo ou tarde, o juro vai subir e aí você vai ver a consequência econômica. Para se proteger disso, é só você tendo uma carteira antifrágil para proteger o seu patrimônio. Você tem que estar posicionado em ativos de reserva de valor. Se você quer ver como que eu estou posicionando a minha carteira antifrágil, o link está aqui na descrição. É só você entrar lá no clube, que você tem acesso à carteira antifrágil, você tem acesso ao mini curso de opções e tem acesso lá ao grupo do WhatsApp para trocar uma ideia com a galera e se inteirando do que está acontecendo, tá? Então nesse momento é primordial tá aí com uma certa cautela, porque nós podemos ver a coisa melhorando antes de piorar. Então também tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Que eu acreditava que nós teremos uma alta, certo? Essa bolha continua, que aí é aquela história que alguns canais até falam, da mãe de todas as bolhas. Então vai expandir, vai ter expansão monetária, tanto o Trump quanto o Biden, eles iam imprimir dinheiro, isso é inevitável, porque se não imprime dinheiro, se você não tem expansão monetária, a economia ela quebra. Eu também já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre quando o Fed ele indicava, né, então um pé no freio da expansão monetária, a bolsa caía, isso aconteceu acho que em 2018 e tal. Então, são fatos, tá, pessoal? A gente já vem falando isso desde 2019 e você tem que estar preparado para isso. E aí, Gabriel, qual que é a treta, né? Então, olha só essa postagem do Mercado em Pauta. Indicador Smart Money. Se as ações americanas estão sinalizando que está tudo bem, por que o Smart Money está saindo dos mercados, né? Então, nós também vemos a diferença ali da questão da Nasdaq e do S&P, então o gap que existe entre Nasdaq e S&P, basicamente a economia, ela está sendo empurrada, né, a bolsa, na verdade, não a economia real, porque a economia real está sendo empurrada pelos auxílios, pelo dinheiro que está sendo injetado na economia, com os Corona Vouchers, com tudo mais. Então, a bolsa está sendo puxada pelas FANG, né, que basicamente é Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, e também eu colocaria aí a Microsoft, que são as bolsas, as ações que estão puxando, que tem um peso muito grande lá. Na bolsa ela puxa as ações para cima, então são essas empresas que estão segurando a bolha, digamos assim, e com a expansão monetária nós podemos ver aí a bolsa subindo cada vez mais, porque tem dinheiro grátis. Então basicamente é isso, pessoal. Então ficar de olho nesse gap aí de Nasdaq, S&P, para você entender, né, o que está acontecendo na economia real, porque a gente não pode confundir a economia real com a bolsa, certo? A economia real, ela tá sangrando. A gente vê aqui agora comércios com esses tapumes e tal lá nos Estados Unidos, Nova York deserta. Então mesmo agora com essa história de segunda onda, a gente pode ver de novo lockdowns no mundo inteiro. Então essa que é a realidade. É por isso que eu acredito que nesse momento você tem que ter muita cautela ao entrar no mercado de ações, tá? Por isso que eu estou posicionado em ações, mas eu tenho o seguro, por exemplo, para manter a convexidade, né? Então você tem que estar muito cauteloso nesse sentido. Por quê? Porque tem uma distorção aí na economia.
E aqui, ó, você vê prédios e comércios recebem tapumes contra possíveis atos de vandalismo. Então agora as consequências aí das eleições, certo? Então a gente pode ver a galera indo pra rua, não aceitando muito bem esses resultados, a gente não sabe o que vai acontecer. Então talvez venha um pouco de volatilidade aí por conta dessas questões, né? Então, também aqui, falando de economia americana, da economia real, uma coisa que poucas pessoas falam é o seguinte, é uma bomba relógio. Por que cada vez mais universitários têm de pagar dívidas cada vez maiores após se formar nos Estados Unidos? Então, é aquela ideia, né, que as pessoas têm aqui no Brasil também, que faculdade vai fazer ela ser uma pessoa mais bem-sucedida, e isso hoje em dia é uma balela. Por quê? Porque cada vez mais você tem mais competitividade, se bate numa árvore e cai 50 diploma, né? Então cada vez mais você tem mais pessoas formadas, o que, vamos colocar numa palavra bem chula aqui, prostitui o mercado. Então hoje você ter um diploma universitário não te diferencia, porque todo mundo tem, certo? Então é muito comum. E acontece que as pessoas elas estão se endividando, e muitas vezes elas não conseguem nem emprego, ou quando conseguem um emprego, o salário não é tão alto, certo? Então acaba que ela tem uma dívida muitas vezes para a vida inteira que ela vai ter que pagar por causa da faculdade. A faculdade lá nos Estados Unidos é muito mais cara aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil você consegue fazer faculdade com R$800 por mês, lá custa, sei lá, $60 mil por ano, né? Então tem essa questão aí dos jovens que são o futuro da nação cada vez mais endividados. E como é que vai ser isso, né? Então é a cultura do endividamento, uma hora a bolha estoura, tá, pessoal? Uma hora a galera não vai ter dinheiro e aí colapsa, tá? Vira meio que um efeito dominó. Então são vários fatores que a gente tem que levar em consideração e por isso que nesse momento eu priorizo tanto a carteira antifrágil voltada para um colapso, tá? Porque são muitos fatores que deixam a economia frágil. Lembra que eu falei lá da camadinha de gelo? É como se a gente estivesse no Alasca, com aquela camadinha fina de gelo. Basicamente assim está a economia. Qualquer passo em falso ali, quebra essa camadinha de gelo e todo mundo vai por água abaixo congelar. Então aqui falando da Nasdaq, né? Então quando a Nasdaq sobe de forma significativa, mas o índice do S&P 500 de peso igual quase não se move, então postagem do Tavi Costa aqui. Isso não só aconteceu outras 2 vezes na história, ambas em abril de 2000, bem no auge da bolha tecnológica, sua familiar. Então, aqui o Tavi trazendo essa tese, né, da questão que eu falei anteriormente, o S&P, a Nasdaq, né, que é a bolsa da tecnologia, ela está muito esticada, o que te deixa uma pergunta, né, será que isso faz sentido? Será que esses valuations estão certos? Será que elas não estão mal avaliadas? Então, é uma questão aí para você refletir, tá? Eu não vou te dizer se é uma bolha ou não, porque acho que seria irresponsável da minha parte. Aqui eu trago as informações para você tomar as suas decisões, tá? As minhas decisões, o que eu tô fazendo, eu mostro lá para os assinantes do clube, beleza, pessoal? Então agora você que vai ter que ter o discernimento se você vai investir nessas ações ou não, ou em quais ações você vai investir, entendendo o que está acontecendo na economia, tá, pessoal? E aí, para finalizar esse vídeo, já que a galera tá pedindo vídeos mais curtos, temos essa postagem do Monkey Stocks que fala o seguinte: bolsa subindo, BTC subindo, ouro subindo, temos um impostor entre nós. Então, o ouro, né, ele é como se fosse um ativo que funciona de maneira contrária às ações. Então, quando as ações sobem, geralmente as pessoas elas buscam menos uma reserva de valor. Quando as ações caem, geralmente esse dinheiro ocorre aquele flight for quality, o dinheiro vai para o dólar, e esse dinheiro depois que está no dólar, ele vai para franco suíço, ele vai para ouro, ele vai para ativos de reserva de valor, ativos mais fortes, né? Então, eu vejo que essa tendência das pessoas vendo agora, principalmente com a eleição do Biden, o dólar se depreciando, a gente já vem falando aí sobre a questão como o dólar vem perdendo força ao passar do tempo. Então, é claro que você não pode ser burro de comparar dólar com o real, porque o real ele se depreciou muito mais, ele foi uma das moedas que mais se depreciaram em 2020, né? A gente já falou sobre isso. Então, o real, ele se depreciou muito mais perante ao dólar. Por isso que o dólar se valorizou perante ao real. Mas o dólar, se você pegar lá o dólar index, ele se desvalorizou perante a outras moedas mais fortes. Então é isso que você tem que estar de olho. Então, o dólar, ele está perdendo sim
seu valor, e com o Biden ele pode perder ainda mais valor. E aí, claro, por isso que o real subiu. Por quê? Porque o dólar tá caindo, não é que o real tá subindo, o dólar ele tá caindo. Então, essa postagem do Monkey Stocks é interessante, por quê? Porque você vê ações subindo, e o ouro subindo ao mesmo tempo, e o Bitcoin subindo ao mesmo tempo, você fala, opa, tem alguma coisa errada, né? E aí eu acho que o impostor disso aqui é o Estado. Por quê? Porque ele está fazendo a expansão monetária, e com essa expansão monetária, o seu dinheiro perde valor. Cada vez mais as pessoas vão começar a questionar se elas vão deixar o dinheiro a juros zero num título público que talvez ele nunca consiga pagar. E aí, talvez essa expansão monetária gere inflação, e essa inflação ela vai bater o teto da meta da inflação do governo, e o governo vai ter que aumentar os juros. Então aí o governo vai ter que começar a pagar juros de uma dívida que é impagável, e aí o negócio começa a virar uma bola de neve. Por isso que eu acredito que o dólar perde força, e os ativos que vão se beneficiar disso são os ativos que os americanos utilizam para fugir da depreciação do dólar, que é o que? Bitcoin, é o euro, são moedas mais fortes, como por exemplo o ouro, né, não o euro. Então é o ouro, é o Bitcoin, é o franco suíço. Então são esses ativos mais fortes que o dólar. É isso que eu acredito que vai ser o futuro, tá? Então, pensando numa carteira para se proteger no médio e longo prazo, eu iria nesses ativos. No curto prazo, é difícil dizer o que vai acontecer. Nós podemos ver aí a bolsa subindo, tudo subindo, e quando vem um colapso, tudo caindo, né? Então por isso que lá na carteira antifrágil eu mostro que eu tenho caixa também. Você precisa ter caixa. Por quê? Porque deu um colapso, Bitcoin caiu, ouro caiu, ações caíram. Por quê? Porque ocorre aquela busca por liquidez, né? Então numa crise, cash is king. Então quando ocorre no dia da crise, as pessoas querem liquidez. As pessoas querem liquidar aquele ativo e ficarem líquidas para comprarem um ativo mais barato. Então por isso que eu acredito que o caixa é importante para você aproveitar essa queda, né? Para você comprar esses ativos mais baratos. Então é uma cesta que você tem que criar para se defender do que está por vir, tá bom, pessoal? Tem pessoas que estão achando que agora a bolsa vai para 300 mil pontos, que o dólar cai, e no curto prazo isso pode acontecer, a gente pode ver uma grande euforia e depois uma grande queda. E é nessa grande queda que você tem que estar preparado, posicionado com as suas opções de put, para você ganhar com a queda do mercado, e você tendo caixa, você tendo se preparado, conseguir comprar esses ativos mais baratos, né? Então quem se ferra é quem não se prepara. Você que se prepara, você vai se dar bem, pessoal. É só isso, é muito simples, né? Então eu também fico meio encabulado com a galera falando de eleições e tal. Até postei isso lá no Instagram, quando a galera tá aqui ignorando essa questão da caixa, né? Então agora cada vez mais as pessoas se endividando. Então não é só os americanos com a faculdade, tá todo mundo se endividando. Então a gente vê aqui a Caixa lançando mais um produto com juro pós-fixado. E aí eu até postei lá no Instagram que eu assisti nessa madrugada o filme o filme A Grande Aposta, aonde mostra essa questão dos juros pós-fixados. Então imagina um cenário onde as pessoas estão se endividando com juro pós-fixado, achando que a Selic vai ficar a 2% para sempre. E imagina a inflação subindo e esse juro subindo da Selic subindo para 2% para 4, 5, 6%. Imagina o quanto isso afeta no financiamento dessa família, o quanto vai afetar essas famílias que fizeram esse financiamento pós-fixado, achando que o juro fosse ficar barato para sempre, o pós-fixado, né? Então, nesse momento, não é o momento de você se endividar. Esse é o momento da cigarra, quer dizer, esse é o momento da formiga. Esse é o momento da formiga, onde você acumula comida pro inverno, tá? Depois, as formigas que acumularam as reservas, o caixa, se capitalizaram durante o verão, vai vir um monte de cigarra querer pegar a sua reserva, vem um monte de cigarra aí, principalmente do estado, querendo pegar a sua reserva. E aí você tem que ter essa reserva protegida. Então esse é o momento de você ser a cigarra. Você tem pouco tempo. Eu acredito que você tem pouco tempo para fazer esse acúmulo de capital. E aí quando vir o inverno, o bicho vai pegar e quem não se preveniu vai ficar choramingando igual a cigarrinha. Beleza, pessoal? Então esse momento, você que conhece pessoas que querem comprar casa, se endividando, né, com juros pós-fixados
alerta, muito cuidado. A inflação pode vir, estourando o teto da inflação, pode ter aumento de juros. Então, tá tudo interligado, pessoal. E essa questão aqui da Caixa me preocupa muito mais do que as eleições americanas. Então, essa questão aqui da Caixa, ela realmente afeta o nosso mercado brasileiro. Então, imagina as pessoas se endividando, não conseguindo pagar as casas. Imagina o caos que isso gera, né? Então, imagina agora, com tanto juro barato, o quanto está inflando os imóveis. E aí você vai comprar um imóvel inflado. Então, é essas coisas que eu quero que você pense, tá bom, pessoal? Então, nesse momento, eu acredito que é o momento de você ser a formiga, que você trabalha e que você investe o seu dinheiro de maneira antifrágil, enquanto a cigarra está fazendo festa e comemorando que é alta infinita, tá? Então muito cuidado, pessoal, vai cuidar da sua vida, porque é só isso que vai conseguir te proteger do que está por vir. O que está por vir, Gabriel? É isso que a gente falou nesse vídeo: expansão monetária, inflação, perda do poder de compra. Então, quando eu falo que vai ser mais difícil você subir de patamar, é justamente por isso, porque o seu dinheiro acaba valendo menos. Se você vê hoje, né, a galera fala da geração neném, por quê? Porque a geração neném, ela não consegue emprego e ela não consegue pagar, às vezes, para estudar. Então, hoje, tá muito mais difícil do jovem conseguir, por exemplo, comprar a casa própria, né, que é um sonho que o brasileiro medíocre tem. Medíocre, não depreciando, mas medíocre de mediano. Então são esses fatores que você tem que olhar. Hoje está muito mais difícil de você crescer. E é uma tendência que eu acredito que vai continuar, porque a nossa moeda está perdendo o poder de compra. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso. O vídeo já ficou longo de novo, não tem jeito, eu não consigo fazer vídeo curto. Tentei fazer mais agilizado aqui. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha aberto a sua mentalidade. Deixa um like aqui embaixo se você gostou, deixa um comentário bacana aí, compartilha nos grupos do WhatsApp. Nos vemos na próxima, pessoal. Um forte abraço, tchau, tchau!